Bom dia, irmãos. Hoje estamos chegando à lição de número 9 da nossa escola dominical e essa nossa revista tem tratado sobre o termo teologia, o que é teologia, para que isto serve. E é justamente nesta nona lição que a gente vai encontrar esta pergunta: para que teologia? O que os homens, os membros da igreja, no decorrer da história desta igreja, fizeram, ou melhor, se utilizaram desta teologia, deste conhecimento de Deus para combater, fortalecer e manter os crentes na perfeição, a imagem de Cristo. E é isso que vamos ver nesta manhã. O termo teologia, como a gente já tem tratado, nós e outros professores da escola dominical, é o estudo de Deus. E com isto, este estudo vai trazer algumas implicações. A primeira delas é que não se pode conhecer a Deus, a não ser que o Senhor, o mesmo Deus, se dê a conhecer. Quer dizer, nós não nos apropriamos de um conhecimento, não podemos tê-lo como objeto de estudo, como de qualquer outra matéria na natureza ou em qualquer outra área, se Deus assim mesmo não se der a conhecer. Este conhecimento só vai chegar até nós se o Senhor assim propiciar. Em segundo lugar, é preciso muita humildade para saber que a criatura que se aventura em conhecer o Senhor vai tratar com o seu Criador. É isto que é muito importante quando a gente vai estudar, sabendo de nosso posicionamento, daquilo que ocupamos, o lugar que ocupamos nesta ordem de criação e Criador. Somos a criatura, Ele é o Criador, portanto devemos nos humilhar e nos submeter a tudo aquilo que o Senhor nos der a entender e a conhecer. Terceiro lugar, todo este conhecimento que vem da parte do Senhor, que trata da pessoa de Deus e seus atributos, traz consigo uma grande responsabilidade. Aquele a quem o Senhor entrega o seu conhecimento, ele também tem algo a fazer através deste que passa a conhecer o Senhor. Então, o conhecimento traz responsabilidade, atitudes, ações que precisamos ter após ter recebido dele este conhecimento. Então, entendendo deste modo, introduzindo o assunto deste modo, nós vamos concluir então que o Senhor tem propósitos ao se revelar de modo adequado. Por quê? Porque ele quer alcançar seus propósitos dentro de um cenário histórico que ele mesmo criou, que controlava na época desde os tempos antigos até os dias de hoje. Então tudo foi feito pelo próprio Deus. Não vamos nos esquecer disto para entender o propósito, a função deste conhecimento, desta teologia, daquilo que o Senhor se dá a conhecer a cada um deles. E o autor da lição começa dizendo que teologia tem a função de defender a fé. Em tempos passados, logo após o período apostólico, quando todos os apóstolos já haviam partido, lá pelo ano 100 depois de Cristo, os textos escritos, os sermões que eram apresentados, elaborados, eram composições pastorais que tinham exortações práticas para a vida diária dos crentes. Com as conversões de filósofos e de homens até da nobreza, grandes oradores, esses homens passaram a elaborar então teses de sua fé para que alcançassem a elite daquele governo romano que vinha perseguindo os crentes. Era uma tentativa de desmantelar aquele mito que havia sobre mentiras que haviam sobre o comportamento dos crentes. Desmentir mentiras espalhadas contra os crentes na época, que eles se reuniam para comer carne humana, beber sangue, como se dizia na época quando os crentes participavam da ceia, para aqueles que também se casavam com suas próprias irmãs, porque eles se chamavam de irmãos, eles se tratavam como irmãos, então eles diziam que havia casamento incestuoso entre aqueles que faziam parte da igreja, ou também aqueles que se levantavam contra César, que apregoava ser uma divindade. Então veja, todas estas composições, esses homens tinham um interesse baseados na palavra de Deus de desmentir tudo isto e trazer mais tranquilidade e segurança para os cristãos. Dentro dessa linha de tempo, de homens que defenderam a fé cristã nesta época,
eles se levantaram para combater heresias que surgiram dentro da própria igreja. Havia também não só um combate fora das linhas da igreja, mas também nesse mesmo tempo houve homens que se levantaram para defender a própria fé cristã, a doutrina que estava começando a se embasar. É bom e conveniente lembrar que o Novo Testamento ainda não havia fechado, o cânon não estava fechado. Então tínhamos naqueles dias o Velho Testamento e tínhamos escritos já de apóstolos, mas que ainda não havia uma definição exata do que seria a palavra de Deus nesta nova era, neste novo tempo. Então, algumas heresias precisaram ser combatidas, e eu vou falar de algumas delas. Os gnósticos, por exemplo, que desde os dias dos apóstolos faziam divisão entre o espírito e a matéria, dizendo que Cristo não poderia ter vindo em carne, porque a matéria é pecaminosa e o espírito é santo. Então, e isso tem decorrências e implicações, muitas vezes até os dias de hoje. Há uma vertente, algumas raízes que ficaram desse gnosticismo, quando alguns crentes acabam pensando que devem apenas conhecer o Senhor sem viver a prática deste evangelho. E é isso que João vai combater nas suas epístolas, primeira e segunda epístolas, quando ele vai combater exatamente isso, iniciando esse combate e depois estes homens assumindo os que estavam fazendo parte da vida cristã, da igreja cristã naqueles dias. O arianismo também, que era uma heresia, onde afirmava que Cristo era apenas uma criatura superpoderosa do Deus, que era Jeová. Isso nós estamos até convivendo com esta heresia até os dias de hoje, quando se apregou que existe só apenas um Deus supremo e criador, Jeová, e depois numa outra escala vem Jesus Cristo, depois anjos e o restante da criação. Então, isso ainda permanece até os dias de hoje e precisa também ainda continuar a ser combatido e defendido. O pelagianismo também negava o pecado original, a necessidade da graça para a salvação, que também nós esbarramos com isto até os dias de hoje, quando encontramos pessoas dizendo que os homens não morreram plenamente quando Adão pecou, e que esse pecado não passou, e por conta disso não há necessidade de graça, que o homem por si mesmo pode buscar o Senhor Jesus e salvar-se. Então, isso também foi levantado, essas foram as heresias principais combatidas por estes. Aqueles apogetas que vieram para defender sua fé, trazendo e apregoando princípios cristãos para aqueles que não conheciam a igreja e os princípios da igreja, e também aqueles que combateram as heresias internas. Então veja, a teologia nesse caso, o profundo conhecimento de Deus, tem esta função. É o Senhor quem vai desenvolvendo ao longo da história, propiciando até que haja esse crescimento dentro da igreja. Em segundo lugar, o autor vai falar de uma outra época, que é a teologia, que serve agora para definir a nossa fé. Isso ocorreu durante a Idade Média e foi importantíssimo o papel de uma teologia consistente. Na soberania de Deus, ele mesmo levantou homens para que pudessem se opor contra falsos ensinos e definirem assim cada vez mais sua teologia. Havia naquela época calorosos debates acadêmicos com muita argumentação, toda fundamentada na palavra de Deus, que vão acabando por alicerçar cada vez mais as bases do conhecimento de Deus. Os homens se posicionavam, estudaram, passaram a estudar muito mais a palavra. Veja, o Senhor mesmo permitiu que algumas heresias surgissem para que homens se levantassem, para que homens ali estivessem se aprimorando no seu conhecimento, para que pudesse desta maneira combater esses ensinos heréticos. Debates, por exemplo, sobre as duas naturezas de Cristo, a divino e humana, a predestinação, se Deus havia predestinado realmente, somente predestinado homens apenas para a salvação, não os predestinando para a perdição. A presença de Cristo na ceia, por exemplo, foi um debate muito acalorado que surgiu nesta época, que acabaram por definir os princípios da presença de Cristo na ceia, na Santa Ceia do Senhor. A processão do Espírito Santo, uma outra doutrina que precisou ser debatida, que precisou ser reafirmada, se o Espírito Santo procede apenas do Pai ou procede do Pai e do Filho também. Então, são coisas que talvez nos dias de hoje estamos tão acostumados a ouvir com tanta simplicidade e aceitar isso como verdade. Mas nos dias destes homens, onde a teologia
serviu para definir a fé, elas ainda não estavam definidas. Então vem todo este estudo para que pudessem definir, estabelecer princípios. Foi nesta época, conforme diz o autor, que surgiram aqueles homens chamados escolásticos. Procuraram definir com precisão cada termo doutrinário. Com zelo, com esmero, eles estavam se aprofundando em cada detalhe da palavra de Deus, em cada termo doutrinário, para que os homens pudessem conhecer mais, reafirmar cada vez mais, definir definitivamente sua fé. Esses poderiam ser comparados com aqueles crentes de Bereia, quando Paulo os chamou de nobres. A verdade é esta. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, já havia falado que nós teríamos estes homens, e nós também temos hoje ainda aqui, defender e até definir a nossa fé como corpo de doutrina. Veja, no capítulo 21 de Lucas, a gente vai encontrar, a partir dos versos de número 12, veja o Senhor Jesus, quando tratou do princípio das dores, ele disse assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Este é o propósito, para que a igreja possa testemunhar, possa sair em defesa e definição de sua fé. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É exatamente aqui que a gente vai encontrar, como encontramos já em Paulo lá, capítulo 17, versículo 11, crentes que foram considerados por Paulo mais nobres. Homens que foram levantados em situações que o próprio Deus deixou que acontecessem ou soberanamente determinou que acontecessem, se assim pudermos entender também. Então veja, a teologia tem este propósito, defender, definir e, em terceiro lugar, também para corrigir a fé. Estamos falando agora daquele período onde uma teologia concisa, objetiva, foi necessária, da época dos reformadores. Formaram um grupo de estudiosos da palavra de Deus e se levantaram para fazer com que a igreja voltasse aos fundamentos da fé, dos quais a igreja foi se desviando, e se desviando de uma maneira assustadora. Aqui nós vamos encontrar então um movimento que acaba por alcançar o mundo todo e que tem as suas implicações e tem a sua importância até os dias de hoje. Hoje somos herdeiros da reforma, nos alegramos e nos orgulhamos de ser uma igreja presbiteriana do Brasil, uma das igrejas, aliás, lamentavelmente, uma das poucas igrejas realmente herdeira da reforma. Quando nós podemos ali encontrar uma doutrina baseada em sistematizações, em estudos feitos de maneira acadêmica e apurada daquelas verdades que estão lá, escondidas na palavra do Senhor e que o Espírito nos dá a conhecer. A igreja daqueles dias negava aos seus membros o livre exame das Escrituras. A igreja católica, conhecida como igreja universal, ela era a igreja que detinha, pelo menos alegava deter todos os conhecimentos da revelação de Deus. Então os crentes não podiam simplesmente abrir a palavra de Deus e interpretá-la. Eles tinham que se submeter àquilo que a igreja dissesse que era verdade. E os reformadores se levantaram contra isso. Mesmo porque, quando a igreja fez isso, acabou trazendo para si heresias e erros absurdos, porque em prol de seus próprios interesses, as suas imaginações vãs acabaram por desviar completamente a igreja da palavra de Deus. E os reformadores vieram não para trazer, na verdade não, eles não queriam nem formar uma outra igreja, eles queriam reformar a igreja existente. Mas aí levantou-se essa questão, foi impossível eles permanecerem junto com a igreja, e então surgiu esse movimento protestante, que nós encontramos e somos herdeiros até os dias de hoje. Surgiram como resultados da reforma, então, várias definições que também eram defesas e que serviram para corrigir. São os catecismos, são as confissões de fé, símbolos da fé, mas não inerrantes,
mas baseados na palavra de Deus que é inerrante, que é a única realmente inspirada pelo Espírito. Então, estas confissões nos auxiliam, esta sistematização das doutrinas nos auxiliam nos caminhos e nos entendimentos da interpretação da palavra de Deus. Mas eles não têm a palavra final. Quem tem a palavra final é a palavra de Deus. Se eles estão sendo fiéis, então podemos acreditar que estas confissões são realmente derivadas do ensino verdadeiro, legítimo da palavra do Senhor. E isso tudo tem sido utilizado para o crescimento e o aperfeiçoamento dos crentes. É necessário esse movimento de se reformar a cada dia, para que possamos estar cada vez mais sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em último lugar, o autor trata de uma teologia que serve para despertar a fé. Na verdade, esta resposta pietista, ela não se constitui uma teologia, ele acaba dizendo isto, ela não cumpre exatamente o propósito para que fez. São os pietistas que resolveram fazer um movimento de volta à vida piedosa, enfatizando mais a vida prática em detrimento da vida de conhecimento teórico da palavra, da instituição, do próprio governo civil da igreja. Então, eu não creio que essa teologia dos pietistas tenha sido apropriada, mas apenas serviu para nos alertar que há necessidade, sim, de atrelarmos a todo o conhecimento que temos do Senhor, uma vida, como foi falado no começo desta aula, uma vida de responsabilidade para com aquilo que recebemos. E quando conhecemos, precisamos viver, praticar, viver em função, porque todo este conhecimento tem esta função primária de transformar os filhos de Deus à imagem do primogênito chamado Cristo Jesus, o primogênito entre os mortos, o nosso Deus, Deus eterno que morreu e pagou o preço pela nossa salvação, e Ele é a nossa santificação. Então, em função de conhecer ao Senhor, nós haveremos de, à medida que conhecemos, nos apropriar mais disto, desta vida eterna, que na verdade é o próprio Cristo e o convívio com Ele. Então precisamos ter isto em conta. Teologia, sim, tem toda esta função. Para que serve? Para que teologia? Para que possamos defender a fé em tempos passados e nos dias de hoje. Para que possamos definir a nossa fé, tanto nos dias como foi nos dias das lutas e batalhas daqueles homens que se levantaram contra as diversas dificuldades de entendimento, como para hoje, quando definimos a nossa fé, para corrigir a fé quando ela também começa a se desviar dos santos caminhos, e ali então teremos que usá-las como eles usaram os reformadores, para que possamos de novo voltar ao antigo evangelho. E por último, despertar a nossa fé sabendo que somos chamados a viver aquilo que conhecemos. Não apenas a nossa declaração de fé, a nossa confissão de fé, mas também a nossa profissão de fé, vivendo em função daquilo que cremos e de que Deus recebemos. Que assim nós possamos pensar nesta manhã, onde tratamos da função e dos propósitos desta teologia. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de cada um de nós, para que possamos aprender e nos envolver cada vez mais com este aprendizado que vem de tua parte. Que nós possamos encontrar desafios nos nossos dia a dia hoje, para que possamos, encontrando esses diversos desafios, aplicar a tua palavra. Que isso seja a grande e maior oportunidade de anunciarmos tudo aquilo que cremos, para que as pessoas possam saber exatamente quem é o Cristo, a quem servimos, a quem amamos, a quem seguimos. Tem misericórdia de cada um de nós e nos dê cada vez mais sabedoria para esse completo entendimento. É a nossa oração, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.